E aí, pessoal, é um prazer ter vocês aqui no Quero Investir Agora. Hoje eu estou fazendo uma entrevista com o Diego, que era um dentista e ele se tornou um investidor de sucesso. Então eu vou fazer algumas perguntas para ele, perguntando um pouco da história dele, as dificuldades que ele teve, e vamos começar, Diego. Bom, Diego, fala um pouco pra gente há quanto tempo tu já investe no geral, assim. 11 anos. 11 anos já invisto. Desde os tempos amadores até agora profissionalmente. Bom, conta pra gente um pouco como tu começou a investir, como foi a tua história, assim. Eu comecei a investir por acidente, porque com a maioria das pessoas, eu imagino que o investimento não faz parte da vida, né, das pessoas. Eu tinha uma vida absolutamente pacata, eu era cirurgião dentista, dava aula em faculdade, né, tinha um viés acadêmico, mas o meu dia a dia era assim, levantar, trabalhar e ir para casa, no fim do mês salário, aquele negócio, e a gente gasta um pouco, e o que não gasta sobra no banco e fica lá no banco, e sem ter muito sentido, porque fica lá no banco, né? A gente não sabe o que fazer. E aí eu tive uma história muito interessante, porque eu cresci, meu pai sempre investiu muito em ações. E eu cresci vendo meu pai comentar isso, às vezes na janta, de noite, agora que estava indo bem, né? Vem o fulano de tal, faz Funaro. Ninguém lembra, Dilson Funaro, né? O ministro Dilson Funaro, ex-ministro da Fazenda. Vem o Funaro e faz não sei o que e o troço desaba, né? As ações caem. Aí quando tinha recuperado, vem mais alguém, uma zélia da vida, e o troço cai. E eu fiquei com aquela visão, aquele estigma. Por que ele faz isso se volta e meia ele perde tanto, né? O troço não fazia sentido. E eu cresci com isso. Aí lá pelas tantas, nesse sistema, um belo dia meu pai disse, olha, eu acho que está na hora de botar na bolsa. O cara tá maluco. Nunca imaginei que ele pudesse ter ganhado na bolsa. Dias depois ele de novo, olha, eu acho que tá na hora, eu acho que tá na hora, eu acho que tá na hora. E até que eu disse, tá, então faz o seguinte, pega um pouquinho lá, nós tínhamos a conta conjunta, pega um pouquinho daquele dinheiro e põe na bolsa. Bom, mas fala um pouco pra gente, assim, antes de tu começar, assim, o que foi depois dessa tua história, o que foi o ponto de virada, assim? Porque, assim, acho que é legal tu comentar um pouco com a gente como é a tua vida hoje, né? E depois tu bater um papo, assim, o que fez acontecer essa virada, assim, pra tu começar a investir, sabe? Então, chegou essa hora e eu, tá, beleza, põe lá um pouco do dinheiro. E a partir daí, eu comecei a olhar no extrato mensal, né, disse, pô, fundo de ações e tal, mais 4%. No outro mês, mais 3%, no outro mês, mais 8%, no outro mês, mais 5%. E eu, nossa, meu Deus, coisa bizarra, né, eu costumava ganhar 1%, às vezes nem 1%, um pouco mais de 1%. E agora estou ganhando 5, 8, né? Como é que é isso? Já comecei a fazer assim, né? O pensamento do leigo. Pega, e olha que eu já tinha assim, eu já tinha mestrado, eu já tinha pós-graduação. Claro que não em nenhuma área, mestrado em ciências biológicas, mas enfim, só para mostrar como a pessoa realmente não tem. Eu tinha uma visão científica, assim, né? Mas não, nada de finanças, nada de finanças. Sim. E aí então lá uma conta muito simples, uma conta burra até, a gente pega assim os meses, os poucos meses que passaram, 5 mais 8 mais 3 mais 4, divide pelo número de meses, nossa, média 4. Meu Deus, se a média é 4, então no mês que vem eu vou ter juros sobre juros, 4%, sim. Mais 4%, mais 4%, isso aí até é muito fácil de fazer. Eu disse, nossa, tô rico, quer dizer, no fim do ano eu vou ter isso, no fim de 2 anos isso, 3, 4, 5 anos eu vou estar dirigindo Porsche, vou estar... E aí, na hora eu liguei, né? Põe tudo no fundo de ações. E aí começou a minha história. Esse foi o dia 0. O dia 1 foi o dia que a bolsa caiu 7%. Conta pra gente um pouco como é que é a tua vida hoje, como tu organiza teus investimentos, tu aprendeu bastante investimentos, conta um pouquinho pra gente. Assim. Sim, a partir desse momento aí, o primeiro sentimento que dá é um sentimento até de raiva, né? Porque parece que as coisas são feitas, parece que o mundo conspira contra você, né? E tudo que eu sabia naquela época era esperar, porque eu ainda trabalhava, tinha consultório, enfim, era esperar o fim do dia para no Jornal Nacional ver lá o William Bonner e a Fátima Bernardes dizer o quanto é que tinha ido o Bovespa. Esse era, né? Eu disse, hoje vai ter que subir, e não subia, porque depois eu fui entender que fazia parte de um ciclo, né? Mas esse foi o ponto de partida da frustração, da raiva, né? Por que aconteceu comigo? Aí eu fui procurar entender como é que funcionava isso de verdade. E, bom, tu falou um pouquinho da tua história, do ponto de partida, conta um pouquinho pra gente como é que foi esse ponto da virada, assim, daquela situação que tu era um amador, que via a Fátima Bernardes todo dia te dar uma notícia ruim, né? E daí, qual foi o ponto da virada que fez, não, agora eu realmente estou entendendo o que eu estou fazendo?
No primeiro momento existe o momento da descoberta e depois depois que você começa a buscar informações, infelizmente a maioria das informações não serve para você, mas você não sabe. Então você é levado a um estágio assim de falsa ilusão, que você acha que domina, mas na verdade não domina. E é um estágio assim que acredito que deve acontecer naturalmente com a maioria das pessoas, né? A não ser que elas deem sorte de cair num lugar que efetivamente alerte para isso, né, ou que conduza para um caminho melhor. No meu caso, especificamente, 10, 11 anos atrás, a gente não tinha uma profusão de serviços, então eu não tive saída, eu tive que ir para a internet e procurar. E uma das primeiras fontes, inclusive, a primeira fonte foi Jornal Nacional, Fátima Bernardes e William Bonner. A segunda fonte foi perceber que bem na página central do jornal que eu lia, em vários jornais tem isso, mas é o desempenho de cada empresa listada em bolsa. E aí eu comecei a ver que o número que o William e a Fátima falavam era 1, mas aquilo não representava todas aquilo era uma média, na verdade, né? Era uma média grosseira, porque eu via que, por exemplo, naquele dia tinha caído, Ibovespa caiu 2, bom, mas eu via na página central que algumas empresas, as ações tinham subido 5. Aí comecei a depurar melhor, né, as ideias. Bom, aqui são várias empresas, isso aqui é uma média, vai variando, deve ter algum tipo de padrão aqui, então já liguei para um primo meu que é estatístico e tem um negócio aqui para nós, e assim vai, né, cara? Tem que ter um começo, as coisas tem que ter um começo. E no meu caso foi esse. E aí eu me lembro dele, não, beleza isso aí, mas e como é que tu vai, a gente precisa de dados, como é que tu vai me passar os dados? Tu vai compilar na mão, todos os dias, né, todas aquelas... Não, cara, não vou, então a gente não tem nada, né? Mas começou daí, e depois foi pesquisa, e vai na internet, procura, Ibovespa, Bolsa, enfim. Até que você faz o primeiro curso, naquela época eram muito poucos, né? Muito poucos. E a maioria da literatura era em inglês, livros em inglês, sites em inglês. Não existia uma seriação, eu não tive uma seriação. E às vezes eu vejo que eu comecei a estudar coisas que eram muito avançadas para a época em que para a época do meu ensinamento, da minha jornada. Bom, se tu tivesse um passo a passo de como é começar a investir, ensinando desde os conceitos básicos, intermediários, avançados, tu acha que teria acelerado esse teu processo de aprendizado? Ah, com certeza, sim. Porque eu até chegar onde eu cheguei, eu acabei dando muitas voltas. As coisas foram acontecendo, era o que eu ia descobrindo, eu fui pegando, fui lendo, e a sequência provavelmente não foi a ideal. Inclusive assim, eu comecei estudando uma coisa que é tida como o último passo, que é a Bolsa de Valores. A partir disso tudo é que aí eu comecei a trazer as coisas para o nível mais basal, de procurar entender como é que se comporta a própria questão financeira dentro da sociedade, né? Taxa básica de juros, economia, indicadores que as pessoas comuns às vezes nem dão bola no jornal. Quando se fala de balança, déficit comercial, isso, aquilo, poupança, taxa CDI, juro que sobe, juro que cai, as pessoas acham um absurdo, por que o banco cobra isso, por que o governo... Tudo tem uma lógica, né? E isso tudo as pessoas muitas vezes não levam em consideração. Então, sim, eu acho que faltou, teria sido ideal. Tá, e conta um pouco como é a tua rotina hoje. Bom, minha vida hoje ela é bem diferente do que era, né, há mais de 10 anos atrás, sabe? Hoje em dia, boa parte do tempo, o dinheiro trabalha para mim. Essa é a questão diferente. Eu trabalho, boa parte do meu dia eu passo trabalhando, eu tenho empreendimentos, alguns já estão mais maturados, outros estão no começo, estudo muito mercado financeiro, opero não tanto, né, já operei muito mais, hoje eu sou mais low profile nessa história de bolsa, mas sempre tem que dar uma olhada aqui e ali, né, fazer... É o dinheiro que trabalha, né? Não sou mais eu que corro atrás. Não é um escravo do dinheiro. Não sou um escravo do dinheiro. Qual que tu acha que é o erro número 1 das pessoas que estão começando a investir? O que tu acha que elas pecam mais? Ou como tu acha que elas pensam que é a forma errada? Ou que se tem alguma forma certa? O que tu acha disso aí, mais ou menos? Eu não saberia dizer se tem um erro principal, mas eu acho que nesse processo todo a pessoa precisa ficar atenta para algumas armadilhas que são clássicas. Eu aqui do primeiro momento cito duas. A primeira
é achar que com pouca instrução entendeu tudo. E a segunda é, mesmo que você tenha muita instrução e você acha que chegou num ponto considerado bom, ideal, né, você ir com muita confiança. São erros assim que o mercado não perdoa. Não perdoa. Quando você acha que você está por cima e entendeu, o mercado te aplica. Mesmo entendendo como funcionam os processos, mesmo achando que você está com o viés certo, etc., e tem que tomar cuidado. E qual a dica tu daria para quem está começando a investir agora, que quer começar do zero? Nunca é tarde. Hoje eu falei com o Diego, que é um ex-dentista e hoje é um investidor de sucesso. Fiquem atentos ao site, eu vou colocar mais entrevistas para vocês de pessoas que, como o Diego aqui, elas já passaram por uma situação parecida. E a gente se vê lá, até mais.